Fala para a pessoa que está do seu lado, assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Fala de novo, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Semana passada eu falei que era o dia que vocês mais iam precisar compreender que a fé passa pela sua cabeça antes de chegar no coração, que você precisa entender aquilo que está sendo falado para você e tudo mais. E eu falei semana passada, mas eu vou repetir isso essa semana, porque essa semana é mais do que nunca, de verdade mesmo. É porque semana passada, essa semana não tinha acontecido, então por isso que era semana passada. Agora, essa semana é extremamente necessário mesmo, de verdade. Você precisa compreender o que a gente vai falar agora, compreender o momento que a gente está vivendo, compreender as coisas que estão acontecendo. Certo? A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Significa que você precisa compreender aquilo que está sendo falado, compreender o mundo ao seu redor, compreender aquilo que Deus está querendo falar com você. Eu gosto de uma frase que fala que o pregador, o pastor, tem que andar com a Bíblia embaixo de um braço e o jornal embaixo do outro. Mas eu acho que isso se estende não só ao pregador e ao pastor, mas a qualquer cristão. O cristão tem que compreender aquilo que está acontecendo no mundo onde ele habita, no ambiente onde ele vive e ao mesmo tempo compreender a palavra de Deus. É isso que significa a Bíblia embaixo do braço e o jornal no outro braço. Porque você já sabe o que eu vou falar hoje. Você já sabe qual vai ser o comentário da semana. Nós vamos falar sobre aquilo que aconteceu em Suzano, quarta-feira de manhã. Você já sabe. Se você já vem no culto, você sabe que é o comentário da semana, você sabe que a gente comenta. Tá todo mundo me ouvindo? Meu microfone tá bom? Tá maravilhoso? Então, beleza. Você já sabe que a gente comenta aquilo que acontece durante a semana sobre um ponto de vista cristão. E eu poderia ter gravado uma live no Instagram do Multi, eu fiquei com vontade de gravar, mas eu quis esperar, eu quis orar, eu quis pensar a respeito disso, eu quis conversar bastante com a Jamila, eu conversei com o meu pai, eu conversei com o Rafa, eu pesquisei, eu orei bastante e cheguei àquilo que eu considero extremamente importante para nós falarmos sobre o que aconteceu em Suzano e aquele crime horrível que aconteceu em Suzano, não é verdade? E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, presta muita atenção, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, cara, por que essas coisas acontecem? De onde que vem esses negócios? Da onde que surge tanta maldade? Da onde que surge tanto sangue frio? Da onde que surge todo esse sentimento que, além de ser um sentimento suicida, se torna um sentimento de homicídio? De onde que vem isso? E eu sei que é triste, é pesado, mas a gente precisa conversar sobre isso. Nós somos cristãos, e como cristãos, a gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo. Eu não poderia simplesmente subir aqui no púlpito e falar de qualquer outra coisa, ignorar o que aconteceu, ou falar disso só em 5 minutos e deixar. É por isso que eu vou tomar um certo tempo nesse comentário da semana, antes de ir para a pregação. Talvez o comentário da semana se torne a pregação, depende daquilo que nós vamos falar agora. Mas, a questão é, aumenta só um pouquinho meu microfone aqui no chão, só um pouquinho para mim. Aí, a questão é a seguinte, esse negócio traz à tona, esse acontecimento traz à tona uma realidade que sempre existiu. Esse crime, essa violência, esse ato bizarro, absurdo, traz à tona um negócio que sempre existiu, uma realidade que esteve oculta no coração daqueles meninos por um certo tempo, mas em determinado tempo esse negócio veio à tona e eles cometem esse ato. E não só eles, mas, por exemplo, ontem à noite aqui no Brasil, já era sexta de manhã na Nova Zelândia, que é um país que eu amo muito, eu já fui para Nova Zelândia, e aconteceu um negócio mais pesado e mais violento do que aconteceu no Brasil, que um cara de 28 anos, armado até os dentes, e ele estava assim, muito bem armado mesmo, ele estava com colete à prova de balas, ele tinha metralhadora e um monte de parada, ele entrou em mesquitas são igrejas de muçulmanos, ele entrou em mesquitas, em igrejas de muçulmanos, né, templos de muçulmanos, e ele matou 49 pessoas e deixou 48 feridos. Ele matou essas pessoas a sangue frio, as pessoas estavam lá praticando a religião delas, e ele chegou nessa parada, matou essa galera a sangue frio, e a mesma coisa parecida que aconteceu em Suzano.
Só que em Suzano, graças a Deus, morreu menos gente. E por que essas coisas acontecem? Da onde que vem isso? E aí surge uma narrativa, e essa narrativa, ela cria corpo, ela cria força na internet. A gente está vivendo a era digital, então ela cria força na internet. E não o caso da Nova Zelândia, mas o caso de Suzano, que ele sofria bullying. Os garotos sofriam bullying, e ele sofria bullying na escola, e ele saiu da escola porque a galera zoava com ele, porque ele tinha muita espinha no rosto e tudo mais. E assim, nós aqui no Multi, você já sabe disso, nós somos 100% contra o bullying. A gente não apoia nada de bullying, a gente sabe que isso é uma atitude que não vem de Deus, a gente sabe que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, Jesus Cristo com certeza não praticaria o bullying, então a gente tem repúdio a qualquer atitude de bullying. Porém, o bullying não justifica essa violência. O bullying não ameniza esse crime. Está entendendo? O bullying não é justificativa para alguém pegar uma arma, para alguém pegar um arco e flecha, para alguém pegar um machado e cravar esse machado no corpo de outra pessoa que não tem nada a ver com o seu sofrimento. O bullying não é justificativa, mas o bullying virou uma válvula de escape. O bullying, no período que a gente está vivendo, virou uma justificativa plausível, virou uma justificativa razoável para qualquer coisa. Ah, mas o garoto arrumou briga, bateu, levou um soco em inglês para a escola, quebrou o nariz do amigo dele. Por quê? Porque ele sofria bullying. Não justifica. Mesmo que nós somos contra o bullying, entenda, uma violência não justifica outra violência. Um ato não justifica outro ato. Mas, de repente, o bullying virou uma válvula de escape. E por que o bullying virou essa válvula de escape? Da onde que vem esse negócio, essa justificativa, que parece que faz tanto sentido? Por causa de algo que aconteceu nos Estados Unidos, em 1999, no estado de Colorado. Um massacre numa escola chamada Columbine, onde 2 meninos, eles entraram nessa escola. Você já ouviu essa história? Alguém já contou isso para você? Ou na sua escola? Ou você já viu algum vídeo na internet, alguma coisa? Você vai entender onde estou querendo chegar. 2 meninos... Eles também se armaram até os dentes, eles entraram em Columbine, nessa escola, eles tinham um plano de explodir o refeitório, para que a galera saísse correndo do refeitório, era horário de almoço, para que a galera saísse correndo do refeitório, e a hora que as pessoas saíssem correndo do refeitório, eles metralhassem aquelas pessoas que estavam saindo do refeitório correndo, mas as bombas não funcionaram, as bombas não explodiram, eles tinham 2 bombas. Então, como as bombas não funcionaram, eles decidiram então partir para o plano B, que era mais sangrento, mais violento, mais demoníaco, e eles então, armados, eles entraram, fecharam a porta do refeitório e entraram, foram escola adentro, atirando e matando pessoas. E contando com a vida deles 2, porque eles se suicidaram no final, morreram 15 pessoas em Columbine, em abril de 1999. E esse negócio é horrível, esse negócio é triste, esse negócio é bizarro, isso é um crime, isso é uma violência absurda que não tem justificativa. Mas o que a gente vive hoje? O que a gente vive hoje? Romantização daquilo que aconteceu em Columbine. 20 anos depois do que aconteceu em 1999, esses 2 meninos que cometeram crime, eles deixaram de ser criminosos, eles deixaram de ser pessoas que praticaram violência, e eles passaram a ser pseudo-heróis. Eles passaram a ser mártires. Sabe o que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. E aí Columbine se tornou um negócio romantizado. Tem filmes sobre Columbine, tem mais de um filme sobre Columbine, tem documentários sobre Columbine, tem, cara, o jogo que o menino jogava, o Doom, tem fases aí que a galera desenvolveu em homenagem a esse garoto, são fases lendárias aí que você tem que encontrar na internet para jogar. Por tudo isso, por quê? Porque se romantizou a figura daqueles 2 assassinos. E aí você pega essa figura romantizada, você pega esse negócio que parece que é justificável. Ah, mas ele sofreu um bullying. Ah, mas a galera não gostava deles lá na escola. Ah, mas aconteceu tal coisa. Um dia ele estava na escola e alguém zoou com ele e ele ficou muito ferido, ele ficou muito chateado. Ok, e a minha pergunta para você é essa a saída de verdade? É essa
É assim que a gente resolve os nossos problemas? Eu sofro, eu tenho problemas, eu sofro de tristeza profunda, então eu vou matar todo mundo antes de me matar. E aí algumas outras pessoas, surge uma outra narrativa que é tão perigosa quanto a primeira, e essa segunda narrativa, ela consiste no seguinte, em você colocar a culpa do que aconteceu nas pessoas da escola. Você colocar a culpa do que aconteceu em terceiro. Você colocar a culpa, por exemplo, do que aconteceu em quem praticava o bullying. E de novo, nós somos contra o bullying, mas isso não significa que a pessoa que pratica o bullying merece um tiro na cabeça. Porque o que a pessoa que pratica o bullying precisa, assim como aquele que sofre bullying, é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E aí, então você pega a justificativa, você pega a culpa e você transfere a culpa daqueles que cometeram o crime para aqueles que estavam no ambiente daqueles meninos. Exemplo, você viu isso na internet essa semana, você viu. Mas se alguém tivesse conversado. Mas se alguém tivesse percebido. Mas se alguém tivesse feito isso, se alguém tivesse feito aquilo. E aí a narrativa, ela se estende para o ambiente cristão. E aí você vê cristãos, você vê pessoas famosas, os influencers cristãos, a galera do meio gospel. Você vê a galera falando assim, se tivesse um crente naquela escola, isso não teria acontecido. Ou, mais ousado ainda, um vídeo que eu ouvi de um cara falando assim, a culpa é nossa porque nós não estamos pregando. E deixa eu falar uma coisa, está 100% errado. Entenda, eu já vou falar sobre o nosso papel a respeito disso. Mas a culpa não é nossa, porque se nós cristãos fôssemos levar a culpa por todo o pecado do mundo, meu irmão, a gente não ia viver. Toda a maldade que acontece no mundo não é culpa porque nós não estamos pregando, é culpa porque o ser humano é caído e precisa urgentemente da misericórdia e da graça de Deus. Então a culpa não é, mas a culpa, ela é uma coisa muito mais complexa do que parece. As pessoas que cometem esse tipo de ato, claramente, eles não têm a sua cabeça no lugar, eles não precisam de alguém simplesmente que dê um tapinha nas costas deles e fale, vai ficar tudo bem. Eles precisam de ajuda profissional, eles precisam de psicólogo, eles precisam de psiquiatra, eles precisam de medicação, e acima de tudo isso, eles precisam de Jesus Cristo. E aí vem a nossa responsabilidade, não pelo crime, porque nós não somos responsáveis pelos crimes ou pelos pecados das pessoas, mas eu e você, nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas fazem, mas nós podemos nos tornar responsáveis por aquilo que aquelas pessoas vão ser no futuro. Se eu e você pregarmos o Evangelho. Não estou falando que a culpa é nossa, mas estou falando que talvez, se houvesse um adolescente do Multi na escola Raul Brasil, e esse adolescente fosse inflamado pelo fogo do Espírito Santo, e esse cara fosse comprometido com a Bíblia e com a palavra de Deus, talvez ele pudesse ter pregado o Evangelho, essas pessoas poderiam ter se encontrado com a graça de Jesus, poderiam descobrir que a saída não é a violência, poderiam ter procurado tratamento, e talvez a história seria diferente. E aí sim, essa é a função do cristão, esse é o ponto de vista cristão correto. Não a gente falar, a culpa é nossa. Não, porque a culpa não é nossa. Mas a gente tem que entender a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Porque a nossa omissão é sim algo sério. Você conhece o Evangelho, você conhece a palavra de Deus, você conhece a luz. Então nós não podemos ser omissos, porque nós podemos reconhecer muitas vezes com sinais, com atitudes, pessoas que precisam de ajudas. Pessoa que não tem a sua saúde mental 100%, cara. Então nós podemos às vezes procurar um professor e falar, olha, eu acho que o meu amigo, ele não está legal.
Você pode procurar a Jamila, você pode me procurar, você pode procurar o Rafa, você pode procurar as pessoas que estavam aqui na frente, você pode falar, olha só, talvez o meu amigo aqui, ou talvez eu mesmo, eu não estou com a cabeça legal, eu não estou com a cabeça no lugar, eu tenho pensamentos de morte. Ninguém vai te julgar, ninguém dessa igreja, ninguém dessa liderança vai te julgar se você falar isso. Nós vamos estender a mão para você e nós vamos te amar. E assim vai acontecer com seus amigos, qualquer pessoa que você conheça. Essas coisas, elas têm acontecido, e isso só prova o quão longe de Deus as pessoas estão e o quão carente do amor de Jesus Cristo esse mundo é. Cabe a nós levar o amor. De novo, nós não somos responsáveis pelos pecados das pessoas, mas nós somos responsáveis por levar o amor de Jesus Cristo, levantar a bandeira do amor de Jesus e pregar para todo mundo que nós conhecemos que existe solução. Porque talvez pessoas com esse tipo de pensamento, com essa tendência, possam ter procurado saída, possam ter procurado solução em qualquer outra coisa e podem não ter encontrado. Mas a cura para a nossa alma e a cura para a nossa mente, ela está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, cara. Você conhece Jesus Cristo, você conhece o Evangelho, leve o Evangelho. Porque eu falei sobre isso semana passada, falei sobre isso no Tadel. A gente, às vezes, só exerce um ministério de reação, e esse negócio me consome. Quarta-feira eu chorei pra caramba, eu não consegui pensar em nada, a não ser nesse negócio, porque eu fico pensando, cara, será que a gente só vai reagir a esse tipo de coisa? A gente só vai esperar acontecer algo, para depois a gente trocar ideia sobre aquilo que aconteceu? Quando nós vamos começar a prevenir, quando nós vamos começar a agir antes que algo ruim possa acontecer, a gente já vai estar lá pregando o Evangelho, cara. Antes que alguma tragédia possa acontecer, já tem gente do multi, já está você lá, cara, fazendo a diferença, pregando o Evangelho, brilhando a luz de Jesus Cristo. Então, que a gente possa pensar, que a gente possa refletir a respeito das coisas que acontecem, mediante a luz da Bíblia e mediante aquilo que Deus nos ensina e não mediante aquilo que o mundo fala. Por favor, não seja simplesmente um replicante daquilo que você vê no YouTube. Não seja simplesmente um replicante de um comportamento que a televisão, que a mídia, que alguém quer impor para você. Não, escute a palavra de Deus, escute aquilo que Deus quer falar para você, porque a fé passa pela sua cabeça antes de chegar no coração. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pregar, vamos fazer a diferença, para que esse tipo de coisa deixe de acontecer. Para que esse tipo de pessoa não exista mais, mas que as pessoas possam se entregar a Jesus Cristo. Eu creio numa onda de evangelismo, eu creio numa onda de transformação. Alguém aqui crê comigo? Esse foi o nosso comentário da semana. Espero que você tenha gostado e compreendido. Vamos orar.